Bom dia, professores! Hoje iremos falar tanto sobre o tema quanto sobre o artigo Recalques provocados por cravação de estacas. O grupo é formado por Victoria Mendonça, Tainara Sena, Mike Henrique, Cliver Vinícius, Gelciane Carvalho e Evelyn Pablina. Bom, com o passar desse trabalho, vamos perceber e vamos citar muito a importância que devemos ter no início, nas primeiras etapas de uma construção. Pois são nesses primeiros momentos em que, se erramos alguma coisa, se a gente não cuida, se a gente não presta atenção no que estamos fazendo na nossa edificação, isso vai gerar várias patologias, vários problemas futuros na nossa edificação. Problemas que às vezes vão ser muito difíceis de resolver. Esse cuidado se deve ter a todo momento e com qualquer edificação. Mas isso se vê mais presente quando nós falamos de edificações feitas nos centros urbanos, porque são nas cidades em que, se eu não tiver cuidado, se eu não estiver trabalhando de forma correta e se eu não prestar atenção ou estudar o local da minha edificação, se eu fizer alguma coisa errada, eu posso prejudicar a minha edificação e as construções ao redor, o que vai me gerar muito prejuízo, pois além de eu ter que refazer a minha, eu ainda vou ter que arcar com as consequências das construções prejudicadas ao redor. Um momento também que a gente tem que ter muito cuidado é quando nós falamos de solo, pois o solo é aquele que vai estar a edificação. E se a gente não tem certeza que aquele solo é um solo propício para receber a nossa edificação, se ele não é um solo resistente, se ele não é um solo que aguenta, se ele não é um solo favorável para a edificação, isso também vai gerar problemas para a nossa edificação no futuro. E é a partir disso que a gente vai iniciar falar sobre o artigo. Oi, meu nome é Mike e antes de começarmos a falar sobre o artigo, eu vou recorrer brevemente sobre as estacas e os recalques na construção civil. Começando com os recalques, na arquitetura e na engenharia, tal expressão é usada quando, numa edificação, ocorre um rebaixamento devido ao processo de consolidação do solo sobre sua fundação, causado pelo peso da estrutura. Já as estacas são elementos de fundação que têm como objetivo transmitir as cargas da edificação atuante na superfície para o solo, podendo ser usadas em edificações de pequeno e grande porte. Elas são classificadas como elementos de fundação profunda e podem ser cravadas ou perfuradas no solo. Oi, meu nome é Cliver e eu vou apresentar sobre o nosso caso. Um prédio de 40 metros, 24 apartamentos distribuídos em 12 perímetros e projetado em terrenos de 7 metros de frente por 27 metros de profundidade, teve que ser analisado após apresentar um desaprumo. Em outras palavras, é um desequilíbrio. Após a análise, o setor de administração municipal do Rio de Janeiro, atuante na área de segurança predial, para um diagnóstico rápido, eles optaram pela obtenção de parâmetros indicativos da extensão física do acidente. Isso é a sua localização, extensão e valores do afastamento em relação ao prédio do vizinho. Por fim, foi decidido que a desocupação do imóvel acabou se concretizando. A fundação adotada por esse prédio era de sapatas, e elas estavam situadas nas regiões mais afetadas. Mas, mesmo assim, elas não apresentavam nenhum tipo de anormalidade. Então, se o problema não estava nas fundações, restava acreditar que elas estavam em seu solo. Depois de mais análise, os aspectos notados foram também a inclinação progressiva da edificação e também o processo de fissuras do nível do pavimento de acesso. E após isso, foi acionada empresas de afinidades com controles em recalques, análise de pontos críticos e execuções de obras de estabilização. Antes de começar a falar da causa, eu vou dar uma pequena explicação do que exatamente aconteceu até o momento do acidente. Bom, no lote que havia ao lado direito do terreno, foi iniciada a construção de uma edificação com 13 andares e um subsolo. Então foi realizada a construção das fundações, que foi projetada em blocos sobre estacas metálicas, que no total dão 62 unidades.
Logo em seguida, foi realizada a remoção dos andaimes do prédio que havia sido demolido. Depois foi escavada toda a área do terreno até uma profundidade do nível das sapatas do prédio vizinho. Em seguida, houve o desmonte das fundações, onde foi utilizada a técnica de lançamento por gravidade com a ajuda de uma pós-carregadeira e com os blocos já desmontados contra as bases que tinha a finalidade de desmembrá-las, o que ocasiona as vibrações no solo adjacente. A empresa, tendo em vista que precisaria proteger as fundações vizinhas, construiu uma parede de estacas que foram colocadas em concreto armado ao longo do terreno. Porém, foi nesse momento que originou o acidente, pois até o instante do acidente, apenas as estacas das divisas direitas e fundos haviam sido executadas. A cravação junto ao trecho próximo ao prédio abalado até então não havia sido executada. Oi, eu sou a aluna Tainara Escapambolo e vou falar sobre a natureza do subsolo, citado no artigo. Então, o estudo da sondagem para a construção do prédio indicou que o subsolo foi constituído por camadas sedimentares predominantemente arenosas, ou seja, ele foi constituído por camadas mais sólidas que têm influência arenosa. A partir do ponto em que as sapatas foram assentadas, existem camadas de areia fina e média, sendo as mais rasas e argilosas, ou também de pequena espessura. Após 20 metros de profundidade, achou-se a existência de camada de argila silitosa. As camadas são muito variáveis a sua compacidade, observando o perfil do subsolo. As demais camadas subjacentes às fundações não estão devidamente compactadas, aproximando-se a uma camada fofa, com cerca de 7 metros de espessura. As camadas mais profundas também estão pouco compactadas, e as camadas de argila têm a consistência média e rígida. E esta sondagem é a representação do subsolo, o qual se encontra o prédio acidentado. Olá, meu nome é Evelyn e eu vou falar um pouco, comentar um pouco, né, sobre essa nossa apresentação, sobre o que aconteceu na obra e tudo mais. Então, durante a cravação das estacas, a travessia da primeira camada de areia provocou uma certa compactação, se dizer assim, né? No entorno das estacas que estavam já ali, causando uma certa vibração, que fez a areia, como se dizer assim, ficar mais junta, né? Vamos dizer. Por causa dos golpes que foram causados pelo martelo. O atrito maior exigiu uma maior força e energia para ter uma penetração, porque já estava ali meio unido, e aí com isso teve que, né, exigir uma maior força para continuar a penetração e tendo mais profundidade. Na imagem 2 que está aí, a gente pode ver que podemos ver que entre 10 metros e 13 metros, mais ou menos, de profundidade, o SPT atravessou a areia fofa, né, com 2 a 4 golpes. A cravação por si só exigia a cada 50 centímetros de penetração, tinha que houver um esforço crescente, entende? Como eu estava explicando. A cada 50 centímetros tinha que haver mais um esforço, porque estava ali muito compacto, vamos dizer assim. No trecho final, até a obtenção da nega, a energia elevada, no caso, as reações encontradas pela ponta dessa estaca favoreceu formações de vibrações, que acabaram afetando as camadas de suporte para as sapatas e os prédios acidentados. Quer dizer que o seguinte, as vibrações elas acabaram causando efeito ali nas estacas, entendeu? E isso prejudicando a fundação do prédio. E também eu vou falar um pouco sobre a conclusão da nossa apresentação, né, desse caso. Considerando que havia já uma cravação de 20 estacas na metade, correspondendo aos fundos do lote, e que os recalques mais acentuados do prédio ocorreram na região da vizinhança, também levando uma consideração a falta, né, de cortina de proteção, que por fim ainda não havia sido feita na sua divisa. Tendo tudo isso em mente, né, a gente pode entender que houve um processo de remoção das fundações remanescentes
da construção, anteriormente demolida. Os autores concluíram que os efeitos das vibrações provocadas adensaram, como eu disse antes nos comentários, as camadas arenosas existentes ali, né, no subsolo, que construíram o suporte das fundações para o prédio, abalando ali meio que a estrutura, fazendo que por fim ele se inclinasse em direção ao terreno em obras. E também a gente pode perceber e tem uma certa informação de que a engenharia brasileira apresenta vários casos de prédios que sofreram problemas por causa de cravação de estacas metálicas de pequena seção. Então, assim, o fato dos golpes ali, ter aquela vibração e tudo mais, ele afetou as estacas, que também por si só afetou a nossa fundação, né? Que é muito importante. E também afetou o suporte das sapatas, que também é uma grande ferramenta de fundação.